E temos a satisfação de ter o Cláudio Souza, o trabalhador da nossa casa, propagador também da doutrina espírita, que vai nos falar sobre um tema: desafios e conquistas da vida espiritual e conjugal, que também pode ser espiritual se nós assim o quisermos. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Jesus seja conosco. Nós percebemos que nos dias de hoje a família vem sendo muito atacada. Vem sendo atacada pela própria sociedade em relação a novos valores, novas ideias, mas também vem sendo atacada espiritualmente. E muitos lares desavisados têm sido visitados, formando sentimentos, emoções desequilibradas, que por muitas vezes dão vazão a esses pensamentos, essas energias, cujo objetivo é desestruturar a família. E nós temos percebido que o lar, que deve ser um reduto sim sagrado de repouso, de refazimento, de renovação de forças, energias, de ensinamento, de construção do amor, em algumas vezes ele se transforma num campo de batalhas. Muros têm se criado dentro dos lares, dividindo casais, dividindo filhos, trazendo barreiras que impedem a comunicação, que impedem o afeto, que impedem o amor, que impedem o ensinamento e o aprendizado. Se nós buscarmos na história, todos os muros que foram construídos, a muralha da China, por exemplo, foi construída para defender o povo chinês contra os guerreiros. Outras muralhas que foram construídas na divisão de povos fizeram com que houvesse uma separação, e na separação, ou melhor, na guerra, não existe ganhador, nem existe perdedor. E quando menos percebemos, estamos permitindo que se construam barreiras e muros em nossos corações. E os tijolos são sentados um a um, pela falta de paciência, pela falta de tolerância, pela palavra mal colocada, dura, pela falta do perdão. E quando menos percebemos, por mais que creamos ter razão, os muros se erguem e começamos a ficar divididos. Vamos vivendo quase que automaticamente uma relação onde não conseguimos mais vislumbrar os frutos dos quais Deus preparou para cada um de nós. Esse tema que eu venho trazendo para vocês, ao contrário de trazer constrangimento, é para que traga informações, conhecimento, para compartilharmos alguns estudos que estamos fazendo em relação à família e à relação conjugal. Aqui na Casa de Jesus, estamos desenvolvendo esse trabalho. E falo de constrangimento porque algumas pessoas se sentem intimidadas ou desconfortáveis quando fizemos algumas reflexões. Mas a ideia, ao contrário disso, é que nós possamos nos fortalecer em ânimo
em energias, e que a nossa visão se amplie para que nós consigamos realmente ter força para enxergar a nobreza de um ato, de uma relação conjugal. Divaldo vem falando sobre os relacionamentos. E ele diz que algumas pessoas, de forma inconsciente, procuram relacionamento como quem procura coisas materiais, como se fossem num shopping e pudessem, por sua livre e espontânea escolha, selecionar um homem ou uma mulher para que lhe atendesse às suas necessidades. E não é desse tipo de relação que nós vamos falar aqui hoje. Não é desse tipo de casamento. Nós vamos falar de um casamento, de uma aliança firmada perante as mãos sublimes de Deus. Como assim nós tratamos, e assim ele deve ser tratado. Então, investir na família, na vida conjugal e na família, é uma decisão que irá mudar a sua vida. Sim, irá mudar a sua vida. Dentro de alguns fatores que mais transformam o indivíduo emocionalmente, nós podemos relacionar a parte financeira, que é um fator que, mesmo sendo espírita, mesmo conhecendo algumas verdades em relação à vida espiritual, ao mundo espiritual, mas quando encarnados, nós muitas vezes nos desestruturamos por causa de finanças, por causa de doença, e principalmente quando somos desestruturados emocionalmente em relação à nossa família. Essa é uma mudança que pode nos desestruturar, sim. Porque quando estamos encarnados, mesmo sendo espírita, grande parte da nossa energia, da nossa visão, da nossa força, está voltado para quê? Para a nossa vida. E nós começamos a traçar um perímetro de relacionamento, de buscas, de conquistas, de anseios em torno da nossa vida. E chegamos até a esquecer do arquiteto. Ele que se coloca como arquiteto da vida, Deus, o Pai bondoso, poderoso, mas imensamente revestido de misericórdia. Ele que nos insere dentro desse processo, não como dois seres que vêm à Terra com o objetivo de buscar uma felicidade transitória, mas permite Deus, dentro da sua obra criadora, que o sexo masculino e feminino, a fêmea e o macho, através de uma comunhão de amor, o auxilie na construção da vida. Olha que coisa maravilhosa. Auxiliar Deus na construção da vida, no processo da vida, porque a vida não começou a partir de nós. O planeta não foi iniciado somente a partir de nós. Mas nós sim contribuímos para a criação e para a manutenção desse planeta. Nós sim contribuímos quando nos consorciamos e nos enamoramos e nos casamos e formamos uma família. Nós contribuímos de forma ativa no processo da vida, assim como tantos outros seres contribuem, consciente ou inconscientemente. E nós ainda recebemos a dádiva de poder construir conscientemente, seja na geração de filhos, na condução da educação, na condução da vida espiritual do filho, ou seja, é o nosso legado, a nossa herança, que se dá a partir da nossa relação que se constrói
dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, por aquilo que nós vivemos dentro do lar. Portanto, um lar que está revestido de fardas invisíveis, com muralhas e com guerreiros um do lado e do outro, não pode produzir paz. E os filhos, inconscientemente, acabam entrando na guerra. E a espiritualidade inferior vai encontrando espaço, principalmente quando alimenta a nossa razão de que nós estamos corretos, que o outro errou, que o outro é o culpado. E despercebidamente nós vamos nos enchendo daquilo que não é salutar ao nosso lar. A ciência vem nos dizendo que existe aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, onde existe aproximadamente 100 bilhões de estrelas, e uma delas é o Sol. O Sol está envolto de 9 massas planetárias, e uma delas, a terceira, somos nós, o planeta Terra. No planeta Terra, estima-se que existem 30 milhões de espécies. A ciência conseguiu catalogar 3 milhões. E uma dessas espécies, somos quem? Nós, o homem sábio. O planeta Terra abriga atualmente mais de 7 bilhões de habitantes. E um deles somos nós. Só isso já é suficiente para entendermos a grandeza de tudo que acontece simultaneamente de forma rigorosamente harmoniosa e equilibrada na frente dos nossos olhos. E nós muitas vezes estamos tão aprisionados e tão ofuscados em visão que conseguimos perceber só o nosso problema ou o problema do meu cônjuge. Isso não é algo, se assim podemos dizer, anormal. Na condição que nos encontramos como espíritos que estão aqui no planeta Terra em busca de aprendizado. Aprendizado através das vivências e da convivência. Mas o que não seria normal é nós passarmos todo um projeto reencarnatório cegos, mesmo conseguindo enxergar. Cegos para o objetivo da encarnação. Cegos para todo esse universo que se estende e se coloca à nossa disposição. Cego para todos os seres denominados por nós homens inferiores, que se doam, inclusive em vida, para que a nossa vida continue. Seres que se doam em vida e se apresentam em forma de alimento no nosso prato. Mas não é isso por acaso, porque eles estão cumprindo a função deles de auxiliar para que a vida continue. Então, quando nós começamos a enxergar isso, nós começamos a nos libertar das amarras, da falta de conhecimento, da ignorância, da monoideia, dos vícios e das reminiscências do passado, que nós trouxemos de outras encarnações. Grande parte das nossas dificuldades presentes são heranças que nós trouxemos para que sim encontrarmos condição de campo de trabalho para burilá-las, para modificar pensamento e emoções,
mas elas muitas vezes se apresentam em forma de quê? De dificuldade. Para não dizer em forma de desafios. Bom, mas para quem já passou todo aquele processo maravilhoso, mas todo o processo que antecede a encarnação do Espírito, da gestação materna, resolver um problema de relacionamento ou alinhamento de ideias é algo muito simples. Então a vida impõe desafio, mas Deus, na sua infinita bondade, e assim Jesus diz, quando ele fala no fardo, quando ele diz que o fardo dele é leve, Deus nunca nos impõe aquilo pelo qual não podemos carregar ou superar. E assim já fizemos, cada um de nós. Lembrem os senhores e as senhoras quantos desafios já foram superados, quantas conquistas, quantos cenários se formaram diante de vocês que talvez se assemelhassem a uma muralha, mas superamos e estamos aqui. E a vida é isso, faz parte disso, mas precisamos realmente estar junto. E o homem ser gregário que é, ele foi criado para estar juntos. Bom, nos enamoramos, na grande maioria, o nosso pensamento é esse: não importa a distância, sempre estaremos juntos. É mágico isso, né? Maravilhoso. Estamos tão encantados com tudo que são as promessas, são as metas, são os nossos desejos que são externados um ao outro na construção de uma família. Quando nós falamos aqui de vida conjugal, nós podemos muito facilmente estender esse pensamento, essa ideia para outras relações. Relação pai-filho, mãe, e pai, e avô, e parente, primo, e tantas outras coisas. Amigos, trabalho, porque a doutrina traz conhecimento, e o conhecimento liberta. E quando estamos libertos, nós conseguimos enxergar a luz. E isso é importante. Se cada um de nós olharmos esse quadro, podemos ter muitas interpretações, mas se formos observar dentro dessa ótica, pensamos assim: o espírito sempre busca a liberdade, né? A autonomia, a independência. E isso faz parte da criação. Quando crianças, queremos crescer, queremos individualidade, não queremos mais engatinhar, queremos caminhar, e não queremos mais ficar submissos aos nossos pais, queremos ser jovem, e queremos dirigir, ter carteira de motorista, e tantas outras coisas. E decidimos entrar na faculdade, e quando estamos estudando, nos dias em que antecede a prova, cheio de trabalho e correria, o que pensamos? Puxa vida, por que eu fui me meter nisso, né? Isso é uma coisa até normal. E quando nós estamos solteiros, que não precisamos mais, vamos dizer assim, né, dar satisfação para o pai e para a mãe, temos 18 anos, o que acontece? Encontramos um príncipe e uma princesa e começamos a namorar. Já começamos a ter o quê? Novamente, compromisso, que sempre tivemos. Mas nós estávamos, vamos dizer assim, bem tranquilo, né? Mas a vida nos empurra a isso. É o processo da vida, quase que natural. Quando vimos, quando menos esperamos, nós estamos assim, começamos a mudar e cheio de planos, né? E vamos nos enamorando, vamos indo, e quando chega aqui, tudo azul. É uma fase gostosa, né? Dá até saudade, mas dá de resgatar isso. E casamos, e beleza, e passamos por algumas fases da vida, e entre elas, uma fase um pouco difícil. Parece que podemos
assemelhar a um computador cuja memória vai ficando insuficiente. Ou o disco rígido que, de tão carregado, com tantas coisas, já não começa mais a funcionar direito. E se compararmos o disco rígido com o nosso coração, são tantas coisas mal resolvidas na vida conjugal, tantos problemas não solucionados, tantas mágoas, tantas coisas não decididas, quantas renúncias que não foram totalmente liberadas, quanto perdão que não foi liberado, que faz com que a gente fique ao limite e começam as brigas. E os atritos vão tomando conta, então, daquele núcleo familiar. Mas quando temos consciência e nos dedicamos ao estudo minucioso da relação social, do convívio, da vida íntima, da vida conjugal, por exemplo, alguns de nós que somos um pouco mais experientes, e alguns dos senhores um pouco mais do que eu ainda, vão lembrar de como os nossos filhos, como os nossos pais nos educavam. Os senhores vão lembrar disso. O meu pai, por exemplo, amado pai, senhor Ari, era só um olhar. Pronto, olhou, a gente já sabia. Dependendo daquele olhar, vinha um mimo. Outro tipo de olhar, nem preciso dizer para vocês o que vinha, né? E hoje, como nós pais temos que fazer com nossos filhos e netos, toda uma psicologia diferente, um método novo, renovado, ou melhor, atualizado. Porque, inclusive, um telefone desatualizado causa dificuldade hoje. Atualizado. A gente brinca às vezes, tem gente que se nega a mexer em tecnologia. É um caminho, uma opção. Mas os bancos não estão muito afim de ter nós nas filas, não. Ou você mexe com tecnologia, ou você fica desatualizado. Você não consegue fazer muitas coisas já. Então, nós precisamos sim nos atualizar sobre os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos. Muitos dos atritos do passado, e das questões mal resolvidas da vida conjugal, se dava porque culturalmente a mulher se colocava de forma muito submissa, por muitas vezes. Mas o espírito precisa de liberdade, precisa existir uma evolução, inclusive evolução essa que nós buscamos. Então, Deus queira que nós, assim como fizemos com a nossa profissão, que nos dedicamos, estudamos, nos debruçamos e aprendendo, por isso que cada um de nós hoje tem uma habilidade ou é um profissional, e não foi por acaso, porque teve que estudar, nós precisamos sim estudar essas matérias que vão nos trazer um pouco mais de tranquilidade. Até chegarmos à época da sabedoria, onde a troca já transita em uma atmosfera diferente, onde já não existe mais a cobrança ou o rigor, onde já não se exige o aspecto físico, mas sim estar junto, querer estar junto, cuidar, zelar, consolar e amar acima de tudo. Então, na questão 695 do Livro dos Espíritos, que já é conhecida nossa, o senhor Kardec pergunta aos espíritos: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente dos seres? A resposta, os senhores já sabem, nós vamos colocar aqui. Tudo isso é um progresso na marcha da humanidade. E na questão posterior, que é a 696, na questão seguinte, os espíritos vão dizer que a abolição do casamento seria a regressão da vida humana à vida animal. Bom, dentro desse contexto, nós já conseguimos ter uma base interessante para perceber que a nossa relação, o fato de formarmos uma família, um casal,
que o objetivo é bem mais nobre do que um esperar ou transferir a responsabilidade da felicidade para o outro. É muito mais nobre, pessoal. A função que nos foi permitida de estarmos juntos para uma caminhada de uma jornada terrestre é muito mais nobre do que as discussões, as picuinhas, as briguinhas que surgem. Por quê? João, querido, 30 anos casado, toda a vida tu deixa a toalha molhada em cima da cama. E a gente esquece do João e cobra a toalha. E o João também tem uma relaçãozinha para cobrar da Maria. Porque a gente, sem perceber, vai fazendo uma relação invisível. Mas a gente tem tudo decoradinho. Porque falou, a gente já pega, já está ali. E nós vamos acumulando isso. Quando a gente acumula essa relação, a relação às vezes é tão grande que o depósito está cheio. Quando o depósito está cheio, o que a gente faz? Descarte, não é isso? Tem que descartar, tem que esvaziar. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Bom, e vão dizer os espíritos que, além de se ligar, os corpos se ligar, nós também nos ligamos em um compromisso afetivo. E formamos com isso um circuito de forças pelo qual se alimentam, especificamente, de energias espirituais. Então, estamos ligados espiritualmente. Mas como que nós estamos ligados espiritualmente se aquele homem se parecia tão legal, pensamento, ideias, e aquela moça também, e de repente os anos vão passando e ele se transforma? Será que ele se transforma? Ou nós já somos assim? Porque dizem-nos os espíritos que nós estudamos, e uma grande maioria nós participamos da programação e do projeto reencarnatório, onde escolhemos filhos, filhas, esposa para formar uma família e nos enxergamos um ao outro, cada um com as suas potencialidades ou desafios ou necessidades. Então não é por acaso. Por isso que quando chegamos aqui, estamos muitas vezes, alguns sentem assim, parece que eu estou algemada a esse homem e a essa mulher. Claro, se nós vibrarmos assim, pensarmos assim e não trabalharmos para ser diferente, a aliança se transforma numa algema. E nós começamos a viver assim, sabe assim, viver por viver, já que a gente casou, que tem filho, que tem família, e fazer o quê, né? Vamos viver. Mas não é isso que nós queremos oferecer para os nossos filhos, e nem muito menos oferecer para Deus. Eu ouvi numa palestra algo muito, muito interessante, me tocou profundamente, quando o palestrante discutia sobre honra. E ele falava da diferença de honrarmos os nossos pais e obedecermos os nossos pais. Que quando o filho vai lá e arruma a sua cama porque o pai pediu e ele faz aquilo de má coração, ele está atendendo um pedido, ele está sendo obediente. Mas honrar o pai é fazer com amor, é entregar o sentimento de gratidão por ter uma cama, por ter uma casa, por ter um pai, por ter uma família e por estar vivo. O que nós estamos entregando para Deus quando nós nos relacionamos? Honra ou obediência? O que nós estamos entregando, já que nós estamos dentro desse processo, quando nós nos relacionamos com o nosso cônjuge? Honra ou obediência? Essa é uma construção de cada um.
Olha que coisa maravilhosa. Porque quando eu estou no meu trabalho, e estou fazendo o meu serviço, e estou oferecendo aquilo para o meu patrão, meramente por uma troca financeira, eu estou obedecendo, gente. Eu estou trocando material por material. E muitas vezes eu entro no trabalho pobre e saio mais pobre ainda, porque eu saio estressado. Agora, quando eu faço aquilo com amor, entregando aquilo para Deus, porque quando eu saí de casa e eu percebi que, abri os olhos, que coloquei os pés no chão e percebi que estou vivo e que o meu anjo guardião zelou a noite toda por mim, eu agradeço e digo: Senhor, auxilie-me para que das minhas mãos saiam luz, para que eu consiga te honrar com o desejo de servir para ti, porque cada um de nós serve, mesmo empacotando batata, ou vendendo pão, ou carregando latas, ou recolhendo lixo. Nós estamos servindo, não é para o patrão não, nós estamos servindo para a vida, assim como Jesus fez. Serviu e dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. É tudo diferente, e é por isso que o Espiritismo, ele amplia a nossa visão. Nós saímos do nosso mundo fechado da concha e conseguimos enxergar algo muito grande, maravilhoso, que talvez nesse momento não vá resolver o seu problema ou o meu problema, porque eu não sei o que você está passando, eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei os desafios que você teve ou tem dentro do seu lar, e eu não quero ficar aqui só dizendo palavras, mas eu quero dizer para você que existe uma saída. A gente pode, pelo menos, mesmo que um feixe pequeno, enxergar luz. E se não conseguirmos fazer isso por nós, ou pelo outro, nosso cônjuge, façamos por Deus. Isso pode mudar. Isso pode mudar. Jesus veio para quem? Se submeteu ao escárnio. Por quê? E para quem? Submeteu à traição, à injúria, ao chicote. Para quem? Pelo outro. Ou pelos outros. Isso é nobre. É por isso que os opositores deles não entenderam, e nem Judas, que pensou que Jesus se ergueria como um chefe dos exércitos, e os opositores não entenderam. Por que Jesus não se tornou rei dos exércitos e dizimou aqueles que lá presenciavam e participaram do holocausto? Porque ele era Deus na terra, trazendo a mensagem de amor. E quando se leva a mensagem de amor, não pode se trazer terror, é amor. É por isso que há mais de 2000 anos nós nos curvamos a Ele, nós pedimos que Ele seja o nosso Senhor, que se coloque à nossa frente, que proteja o nosso lar, que nos fortaleça em fé. Porque muitos dos impérios e dos imperadores sucumbiram, caíram, morreram e foram esquecidos pela história. Porque o mundo foi feito para que se prevaleça a luz e não as trevas. E por isso que eles sucumbiram. Mas ele continua sendo o nosso mestre, o nosso guia, o nosso exemplo. A mão que é estendida a cada momento em que nós, por um motivo ou outro, nos vimos jogados ao chão. Ele é Jesus. E o que nós estamos oferecendo a Ele? A cada dia. Façamos uma reflexão. Porque se temos dificuldade no nosso lar,
de relacionamento, de compreensão, de paciência. Se temos dificuldade, e podemos ter dificuldade, mas o que não podemos permitir é nos tornarmos como parte integrante desse processo doentio. Bom, dentro do Livro dos Espíritos, nós temos diversas questões que nos dão todo o embasamento teórico. Só no Livro dos Espíritos, todas essas questões do Livro dos Espíritos, trazendo todo um fundamento em relação à nossa função aqui como cônjuge, como marido, como esposa. Vai falar lá, por exemplo, olha, que a gente já sabe das escolhas das provas. Nós participamos da escolha das provas. E quando participamos da escolha das provas, nós, puxa vida, eu preciso exercitar minha paciência. Então, é muito provável que eu tenha no meu lado alguém que, por dificuldade, cometa atos que me permitam exercer a paciência. Olha que coisa bonita. Você ter paciência de forma racional. Que coisa bonita, né? Então, posso dizer para minha esposa, querida, você está permitindo que eu exerça a minha paciência e cresça espiritualmente. Não é isso? Já que a gente não consegue fazer assim, então pelo menos vamos ser filosóficos. Só nesse minutinho tu já pegou e já deixou sair aquela coisa que vem aqui subindo e vai ficando vermelho. E eu brinco com o pessoal porque vocês não viram o negão vermelho. É brincadeira, você não sabe disso. Eu parece assim, pensa um bonequinho que ficou sem pilha. Quando eu perco a paciência, eu congelo. Aí precisa dar um tempinho, não falo nada, e a minha esposa fica já preocupada, o que é? Está piorando, o que ele está pensando, então, calma que eu estou processando. E daí, graças a Deus, é o tempo de fazer um Pai Nosso, pronto. Tudo que a gente aprendeu no Espiritismo vem, a gente relaxa. Bom, então, diversas questões aqui que a gente tem, que daria uma palestra a cada uma, né? E das quais algumas nós já conversamos aqui com os senhores. E isso é importante porque Divaldo ele traz uma ideia interessante sobre o relacionamento conjugal. Ele vai falar da parceria. E qual que é a diferença de um casamento e de uma parceria? Casamento que eu digo é com aquela ideia de que a gente tem um sonho de formar família, ter um marido romântico, educado, trabalhador, que cuidasse dos filhos, ajudasse a limpar a casa, e fizesse as tarefas junto com os filhos, e colocasse os filhos para dormir, e fosse levar o filho no colégio, e limpasse o quintal, e trocasse a lâmpada. Tudo aquilo que a gente vai pensando. A gente pega tudo de bom, o ser humano é maravilhoso. Tudo de bom a gente pega para nós. Tudo. Mas a gente esquece que daí tem outro lado também, que a esposa quer tudo aquilo também, quer, tal. Daí o seguinte, chega uma hora que um quer e o outro quer, mas só que nós estamos a dois. E estando a dois, então os dois precisam aprender a querer, respeitando limitações, respeitando a intimidade do espírito, mas os dois precisam aprender. E numa parceria, vocês olham como é interessante. Porque, por exemplo, eu sou contador, volta e meia eu estou falando de empresa, né? Se nós fôssemos abrir um negócio, eu preciso de um sócio. Eu sou contador, então eu mexo com números e conta, né? E faço isso com bastante dedicação. Mas eu tenho um sócio que ele é muito bom na área social, comercial. E ele vende. Ele quase vende o escritório para mim 2 vezes, de tanto que ele vende. Ele tem uma habilidade, eu tenho outra habilidade. E a nossa parceria, muitas vezes, é suficiente para a gente explorar algo com o desejo de um lucro, um benefício. Eu sou mais organizado do que ele, eu acho. E ele deve achar também que é mais social do que eu. Mas a gente não fica cobrando isso um do outro, porque ele tem uma habilidade e eu tenho outra, mas os dois juntos, em harmonia, conseguem fazer um negócio funcionar. Dentro do casamento, da relação conjugal, se nós pensarmos assim, nós vamos perceber, os senhores começam a observar
A sua esposa tem muitas habilidades e você também tem muitas habilidades e potenciais. Mas existem algumas áreas que o negócio parece que não vai. E se nós formos refletir um pouquinho, às vezes nós estamos querendo extrair algo que não tem, gente. Você está querendo extrair algo que não tem. Talvez é ali a oportunidade de um aprender e o outro ensinar. Mas como é que a gente faz, Cláudio, se a pessoa não quer aprender? Mas eu estou ensinando. E você ensinando, você aprende também. E como os nossos pais diziam, se um não quer, dois não brigam, e a gente resolve o problema. Mas é preciso que a gente veja isso. Por que eu quero ampliar essa ideia de parceria na concepção de vocês? Porque, por mais que não pareçam, no começo, mas a nossa vida vai se montando, a relação como um quebra-cabeça, e algumas pecinhas têm que ser encaixadas. No começo tudo é mais fácil de encaixar. Quando a gente está enamorado, quando a gente está bem, quando está tudo tranquilo, quando é tudo maravilhoso, quando é tudo magia. Mas depois parece que as peças ficam mais difíceis, né? E a gente vai dizendo assim, meu Deus do céu, está ficando velho, poderia ser igual o vinho, né? Mas não, está ficando pior. Mas não é isso não, pessoal. Porque é o espírito que está no outro lado, muitas vezes sofrendo, porque ele mesmo não consegue, ele não consegue expurgar os seus impulsos primitivos. Ele não consegue, não dá de tirar algo de quem não tem para dar. A gente se comove, é solidário muitas vezes, para o vizinho, para o amigo do trabalho, para o estranho. E quando chega em casa, a gente esquece, principalmente o que aprende aqui, né? Então é preciso nós ficarmos muito atentos a isso. Bom, olha só, para que a gente possa analisar juntos aqui. Uma questão do Livro dos Espíritos fala da lei de atração. E isso muitas vezes funciona dentro de um processo de afinidade. Então nós temos afinidade na área A, B, C, daqui a pouquinho vamos nos atraindo, mas por todas aquelas energias que foram construídas lá no mundo espiritual, aquele planejamento, aquele programa, quando chega aqui a gente se vê e, como é que fala o meu filho? Deu liga. Então o negócio, você pega e vai encontrar o quê? Um príncipe. Bonitinho, né? Depois do príncipe, você sabe o que vai vir, né? Mas esse príncipe está na busca do quê? De uma princesa. Está bonitinha, né? Tem que sair um sorriso, né? Porque o pessoal estiver passando lá fora e ouvir o tema e ver que vocês estão felizes, energia positiva, vão dizer, meu Deus, eu tenho que me casar mesmo. E tem até que ser espírita, porque o negócio é bom demais. Olha só. Os dois têm um compromisso, são compromissos espirituais, e muitas vezes esse compromisso ele está envolto a desafetos. Mas esse senhor aqui, ele tem uma missão e tem provas individualmente, porque nós como espíritos somos seres individuais. Ele tem a incumbência de evoluir espiritualmente, independente daqueles que estão ao seu redor. Mas dentro do processo divino, em que Deus permite que nós auxiliamos um ao outro, nós não conseguimos fazer isso sozinho. Por isso nós precisamos do outro. E essa princesa também traz provas e missão. Bom, esse indivíduo, ele traz projetos. Tanto projeto no mundo espiritual, mas quando chega aqui no material, ele também tem alguns projetos. Ele, por exemplo, gostaria de ser fotógrafo e viajar pelo mundo. E daí a princesa não. Ela quer viver na terra dela, fazendo a profissão dela. Então, a gente começa a ter todas essas questões, né? Mas ele também tem expiações, ele tem resgates individuais. Bom, às vezes ele tem expiação, por exemplo, um resgate com o filho. Ela também, a mesma coisa. Bom, ele tem potencialidades, virtudes, mas tem deficiências.
e ela também. Só que, graças a Deus, Deus permite que cada um de nós possa contribuir no processo da vida, e nós vamos então fazer parte de um projeto maravilhoso chamado Projeto Familiar. Nesse projeto familiar tem o casal. Vamos lá, tem mais o quê? Depois do casal vem o quê? Os filhos, muito bom. Depois dos filhos vem o quê? Quem? Vamos lá. Já vamos falar na sogra. Vem os parentes. Eu não falei na sogra. Eu já falei antes aqui que a minha sogra, que é amada, é uma pessoa maravilhosa. Até porque, né, deu um presente que é a filha dela, que é minha esposa. Mas se você falar para ela uma piadinha de sogra, você não janta, não almoça e você tem um problema. Então, tem que ter muito cuidado, a gente tem que entender. Mas parente, minha gente, parente, o que é parente? Parente poderia ser presente, né? Poderia mudar presente. Parente, os parentes têm tudo que nós precisamos, cara. Tudo que nós precisamos. Parente chega na nossa casa, aqui moramos na praia, então ele vem passar férias na nossa casa. Você tem presente melhor de você no final do ano, Réveillon, tá com a casa com 10 pessoas? É ótimo, pessoal. Ah, vocês estão vendo, pessoal? É ótimo. É coisa maravilhosa, porque a gente poderia nem ter casa. E tem muitos que não têm casa. A minha esposa sempre diz, nas preces dela, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É difícil nós servirmos ao Senhor. Porque nós não paramos para agradecer pela casa. Nós preocupamos com o parente, visão curta. Mas a casa. E se alguém sai para nos visitar, pensem vocês, hoje em dia a gente não tem tempo para nada, né? Se alguém sai para te visitar, é porque ele gosta de você. Ele gosta de você. Você não visita quem não gosta. Você não liga para quem você não gosta. Você não vai tomar café com quem você não gosta. Você nem vai no aniversário de quem você não gosta. É o teu parente. Às vezes é o teu genro. Um cara estimado, casou com a tua filha. Chega na sala, bota o pé no sofá e pede um suco para ti. O que tu vai fazer? Eu tenho uma menina, a Nicole, ela completou 10 anos. Eu já falei com uma amiga minha, que é Elaine, psicóloga, nossa amiga aqui, ela participa do nosso grupo da família, a gente se reúne e debate, e estuda, e às vezes a gente pega e um ajuda o outro falando das experiências. Eu falei, Elaine, você vai ter que eu vou te contratar. Quando a minha filha começar a namorar, eu vou te contratar, porque eu não consigo nem pensar, pessoal. Não consigo nem pensar. Carinha sentado na sala, Dilson, pezinho no sofá, sogro, traz um suquinho. E ele pega o teu carro para ir para o cinema, com o teu combustível. Então, eu sei que não é fácil, os parentes não são fáceis. Mas a gente vai entender que é o conjunto. Agora, tirando brincadeiras à parte, mas olha só. Não tem como eu fazer a minha esposa feliz. Eu tenho que esforçar para fazer ela menos triste, ou vice-versa. Se eu me nego a ir, por exemplo, almoçar na casa da minha sogra, ou vice-versa. Você rejeitar os pais da tua esposa, ou vice-versa, você está rejeitando a pessoa. É duro isso. Por mais, olha só, pessoal, por mais que a gente entenda que tem pessoas realmente que são delicadas, tem que ter um tato, uma paciência, mas isso dói na gente. Quem tem filho aqui, por favor? Quem tem filho? Os nossos filhos já fizeram alguma coisa que não foi legal. E se vem alguém fazer uma observação, mesmo a gente tendo consciência, e a gente aceitando, porque a pessoa foi educada, a gente não se sente bem, pessoal. A gente fica triste, porque é a pessoa que a gente ama. Então, nós temos que entender todo esse conjunto. Eu falei para vocês, eu não falei essa parte. Não é fácil, vocês são corajosos. Nós somos corajosos. Dentro disso tudo, aí já pensou se a gente conseguisse ver tudo isso antes de casar, pessoal?
Olha, não tinha filho, não tinha casamento, ninguém ia querer casar. Olha só o desafio. Ainda disso nós temos as influências da sociedade, influências espirituais que entram de muitas maneiras. Eu coloquei uma maneira aqui do consumo de álcool, mas existem muitas maneiras, pelas janelas do sexo desregrado e tantas coisas. E ainda nós temos as diferenças entre homens e mulheres, que são muitas em todos os sentidos. Em todos os sentidos, são muitas diferenças, né? Então, só para a gente entender todo esse processo, já é delicado. E a gente interagir e viver dentro desse processo, percebe como a relação é muito maior, o projeto é muito maior, é tudo muito grande, para a gente se prender por detalhes mínimos. Pessoal, é preciso que a gente baixe a guarda. Tem que baixar a guarda. Você tem que recuar. Até dentro de um processo de guerra, existe uma coisa chamada clemência, que é quando o derrotado se rende. É preciso ter clemência, é preciso recuar. A gente tem que baixar a arma. A gente fica toda a vida com uma arma engatilhada. Me falou, levou. Você fez isso. Tem que liberar perdão. Tem que ceder, pessoal. A nossa vitória, a vitória do Cristo, estava sobre outras coisas. Quando você não encontrar solução, você tem que se render. Recua. Perdoa. Resolve o problema do mesmo jeito. Não dá de ficar só na retranca, pessoal. Não dá de ficar. Não dá. É preciso que a gente ceda. E isso é uma coisa nossa. Que dói às vezes, dói. Mas é uma dor que ela vem acompanhada da alegria, da conquista. Cada vez que você cede, se abdica, você tem um ponto. A gente recomenda no Espiritismo que a gente utilize, por exemplo, o Evangelho no Lar para tratar de coisas complexas, delicadas. Então é lá que você vai conversar com o teu cônjuge e você vai tentar ter um diálogo, que é uma coisa tão difícil hoje dentro das famílias. Eu falava há pouco que eu e minha esposa, nós resolvemos, não ligamos TV durante toda a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então nem eu, nem minha esposa, nem a minha filha, a gente não assiste TV. Nem filme de internet, nem nada. E a gente tem que conversar. Pensa na dificuldade no começo de você conversar. Porque geralmente as nossas conversas circundam em torno de quê? Faltou gás, conta para pagar, problema no colégio, tal isso, casa para arrumar, telha para trocar, e vai indo. E a gente desaprende, Adilson, a conversar. O que você está sentindo hoje? Quais são os seus sonhos? Qual que é o teu projeto? O que te deixa feliz? Então, a gente tem que exercitar isso. A minha filha completou 10 anos e ela tinha um calendário, me pediu um calendário. Ela estava 3 meses fazendo um risquinho todo mês. Era um dia menos para ela completar 10 anos, sabe por quê? Para sentar no banco da frente do carro. E ela foi indo. Quando faltava 2 dias, ela disse: papai, falta só 2 dias, pode ser? Eu falei: não, 2 dias, conquista mais 2 dias. E no primeiro dia, daí eu falei: filha, a gente vai conversar agora. Daí ela disse: não, papai, mas a gente não geralmente adulto não tem muita conversa com criança. Eu falei: não, a gente vai conversar, a gente vai pensar em alguma coisa. Então a gente criou tanta coisa, é contar história, é fazer musicazinha, é fazer rima, e olha, e tem vezes que a gente está tão empolgado dentro do carro, a gente está até dançando, e o pessoal olha da rua: meu Deus, o que é isso? Não é fácil.
Mas na sexta-feira eu estava muito cansado, ela disse, papai, vamos brincar, vamos fazer música, um para o outro. E eu disse, filha, eu estou muito cansado. Não, vamos. Eu falei, tá, vou fazer, né? Se fosse um trabalho eu faria, um trabalho uma hora extra eu faria, então vou fazer. E de repente aquilo foi embora. E eu estou construindo relacionamento com a minha filha. Porque se você esperar para fazer isso depois de ter 18, 20 anos, é problema, né? Então nós temos que sedimentar a nossa relação. Tem que dialogar, tem que conversar, tem que oxigenar, né, a relação. Eu coloquei aqui alguns desafios: a prática do perdão, educação das emoções, né, saber compartilhar, conciliar as diferenças, o exercício da paciência, não guardar mágoas, ter diálogo e saber comunicar-se, conviver com a parentela, já falamos, né, a harmonia da vida sexual. Só isso já dá uma palestra, né? E aqui algumas conquistas, de forma consciente, dar a sua parte na obra da criação, né? Os espíritos que respondem isso lá na questão da missão dos espíritos, a monogamia, né? A nossa integridade sexual, o cumprimento de metas reencarnatórias como casal. A gente tem metas, tem objetivos, né? Consciência da realidade da vida conjugal, ter consciência, né? Entender os mecanismos e o processo que está inserido, tudo aquilo que eu falei para vocês, a gente está inserido em tudo aquilo, né? Todo aquele monte de situação, manutenção dos processos educativos no lar, doação, servidão, renúncia, saber ser pai, mãe, marido, esposa. Olha, gente, tem hora que você tem que ser pai. Você tem que ser pai. Se você quiser levar a tua disciplina em rigor, entendeu? Esquecer o lado do amor do pai, tem hora que você tem que ser pai. Você tem que pegar, ensinar, explicar, entender, perdoar o filho e dar um exemplo e mostrar o que é também ser pai. Ter compaixão, né? Ter equilíbrio, dar possibilidade de conversa, de uma nova oportunidade. Da mesma forma, ser mãe, ser marido, ser esposa. Puxa vida, tem vezes que a tua esposa, ela quer um abraço, ela quer um beijo, ela quer se sentir amada. E o marido do mesmo jeito. Pensem em vocês. O homem é assim, né, mais duro. Pensem o quanto o homem, por exemplo, gosta de ganhar flores. Né, Adilson? Vocês nunca deram flores para homem? Então façam isso, para vocês verem. Você desmonta o cara. No começo ele vai ficar preocupado, vai olhar para o lado, para o outro, ver se não tem nenhum vizinho olhando, mas depois... A minha esposa me dá flores, e eu dou para ela, e fica uma troca. E como eu sou contador, eu plantei um pé de hibisco na frente da minha casa, é lindo. Ele dá 100 flores junto, e eu nem preciso gastar, porque eu passo lá, já tiro a florzinha. Respeito íntimo entre os cônjuges e afinidade das afeições. Bom, a gente teria muita coisa para discutir, né? Convido vocês a participar das nossas reuniões, dos nossos cursos, nosso seminário, nossas palestras, mas tudo isso nós chamamos que realmente existe uma engenharia em todo o processo que nos envolve. Desde nos situarmos como filhos de Deus, dentro do processo planetário, aos ciclos nossos de evolução, as leis que regem sobre cada um de nós e tudo aquilo que circunda a relação conjugal. Então, é uma coisa que, para isso, é preciso muita construção. Construção. E esse ser maravilhoso que nos inspira, que é Jesus, ele trouxe como uma profissão de carpinteiro. Carpinteiro é criar. É criação, é construção. Então, cada dia da nossa vida realmente é uma oportunidade para a construção. E Jesus, ele não serviu só de exemplo, não serve só de guia, mas ele serve como um ser inspirador. Isso, inspirador. No passado, os jovens elegiam os seus ídolos e eram fãs de ídolos.
inúmeros gêneros. E hoje nós pedimos que Jesus seja realmente o nosso ídolo, que Ele nos inspire a tirarmos força lá de onde ainda temos dificuldades. Victor Hugo, poeta e romancista francês, ele, de uma forma sublime, ele vai exaltar a figura do homem e da mulher de forma que nos coloca dentro do sistema da vida, dentro desse universo, como forças criadoras. E ele vai dizer que o homem é a mais elevada das criaturas e a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono e para a mulher Ele fez um altar. O homem é o cérebro, a mulher é o coração, o amor. O homem tem a supremacia e a mulher tem a preferência. O homem é forte, quase invencível pela razão, mas a mulher é insuperável pelas lágrimas. A razão convence, mas as lágrimas comovem. O homem é o gênio, a mulher é o evangelho. O gênio educa, mas o evangelho aperfeiçoa. O homem é o oceano, a mulher é o lago. O oceano tem a pérola que o deslumbra, mas o lago tem a poesia que o embeleze. Por fim, o poeta diz que o homem foi colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Que o Senhor nos guarde a cada um e que nós possamos sair daqui fortalecidos e que amanhã, ou hoje mesmo, nós possamos honrar o nosso Senhor, pelo menos com o nosso desejo de servir. Muito obrigado. Não desistam. Dá para fazer outra palestra em cima dessa, mas não tem tempo. Então nós vamos pedir para a Suzy que faça o nosso encerramento através de uma prece, que os nossos corações se unam.